Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos. Espírito Santo, conduzir nossos corações em tudo o que temos que ser, viver e fazer para a honra e glória da Trindade una e santa, para a salvação e santificação de todos nós, de toda a Igreja e do mundo inteiro. Nossa Senhora, Mãe da nossa comunidade, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. São Bento e Santa Teresa, rogai por nós. Queridos candidatos à vida fraterna, estou aqui para exortá-los, para caminhar com vocês, porque isso me ajuda muito na minha vida pessoal. Caminhar com um grupo de pessoas disposto a seguir Jesus Cristo de uma forma mais radical, de responder a uma vocação especial. Esses vídeos querem ajudá-los a discernir a sua real vocação para a nossa fraternidade. A Fraternidade Nova Aliança é um chamado especial de Deus que Ele faz dentro do povo que caminha na comunidade católica Nova Aliança. Ali Deus vai escolhendo as pessoas vão discernindo a voz de Deus no seu interior para responder a um chamado para águas mais profundas, a uma obediência mais vivida com o coração, a um assumir uma responsabilidade, um compromisso maior que todos os outros. Foi a exigência de Jesus para Pedro. Tu me amas mais do que estes? Então, este chamado à nova aliança, fraternidade nova aliança, é como que um chamado dentro de outro chamado. Você que está aqui me ouvindo, provavelmente já se encantou com o patrimônio espiritual da nossa comunidade e sente que alguma coisa ainda lhe falta. O que me falta ainda, Senhor? Eu já cumpro os mandamentos, eu já estou envolvida por esta comunidade há anos. O que me falta? Ainda eu sinto que há alguma coisa que eu preciso prestar uma atenção especial. Preciso dar uma resposta. Estou aqui, queridos, para caminhar com vocês e ajudá-los nessa resposta, tanto quanto me for possível. Estou junto com os formadores de vocês, que também os acompanharão. Nós seguiremos o texto base do padre José Maria Iraburu, Caminhos Laicais de Perfeição. Graças a Deus, saiu uma edição em português que certamente terá uma tradução mais precisa do que aquela que eu fiz para caminhar com os primeiros grupos. Então, aquela apostila minha podem pôr fogo, porque agora já tem um livro mais, vamos dizer assim, mais correto, certamente, do que aquela apostila.
Então, o vídeo de hoje, o primeiro desta formação para o discernimento vocacional, no dia 9 de maio de 2021, tem como título: O que é vocação? Eu sei que existe uma resposta universal que todo mundo dá. É um chamado de Deus. Mas eu aprendi que há alguma outra resposta um pouco mais sedutora, vamos dizer assim, um pouco mais profunda, mais espiritual, não muito técnica, né? Etimologicamente falando, vocação quer dizer isso. Então, vou ler para vocês o enunciado daquilo que eu aprendi e debulhar um pouquinho, sem entrar ainda no texto base. É uma motivação. A vocação é uma sedução. É uma conquista do coração por parte de Deus para uma vida de intimidade, de comunhão com Ele, dentro de uma comunidade bem concreta. Então, o que é vocação? Para responder a esta pergunta, nesta frase que eu acabei de ler, há que se considerar 3 elementos. O ser vocacionado, o para que Deus me dá esta vocação e onde Ele quer que eu viva esta vocação. O ser vocacionado, para que ser um vocacionado, segundo o plano de Deus, e onde é que Deus quer que eu viva essa vocação. Vai nos ajudar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 15 a 16. 15 e 16. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ao invés de usarmos a palavra candeeiro, candelabro, eu vou usar uma linguagem mais para hoje. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada acesa aqui ao meu lado, mais 2 acesas lá em cima. Mas elas precisaram de um bocal, de um local, onde estabelecer um contato entre a lâmpada e a corrente elétrica. Então vamos à palavra. Deus não vocaciona, não acende a lâmpada da vocação no coração de alguém para que esse alguém fique, ou para que esta vocação fique perdida no meio da multidão e não dê frutos, segundo a vontade de Deus. Dê mais frutos. Mas Deus a quer no bocal. Deus a quer conectada com a corrente do Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo. Para quê? Para que ela, brilhando diante dos homens, aparecendo, mediante as boas obras que este vocacionado vai fazer, suscite no coração daqueles com quem ele convive
a glorificação e adoração, a ação de graças a Deus. Olhando para as boas obras de um cristão vocacionado a uma consagração especial, procurem a Deus de coração sincero. Também queiram adorar este Deus e prestar-lhe a homenagem de uma vida toda dedicada a Ele. As obras que um consagrado a Deus faz, as boas obras, por si só já são luzeiros nesse mundo de trevas. Então, para que Deus acende uma vocação no coração de alguém? O desejo de uma consagração que radicalize ainda mais a consagração batismal. Vejam bem, para brilhar para todos os que estão na casa. Aonde você, leigo consagrado, vai brilhar em primeiro lugar. Pela ação do Divino Espírito Santo em você, na sua casa, dentro de casa. Mas ali nós vamos encontrar já as primeiras dificuldades. Como Jesus encontrou. Um profeta só é desprezado entre os de sua casa. Nós também seremos assim. Não seremos aceitos por todos. Alguns nos admirarão, alguns ouvirão os nossos conselhos, a nossa pregação, a nossa exortação, aceitarão o nosso estilo de vida, nos admirarão, mas a maioria não. Mas o que nos interessa é o serviço comprometido, verdadeiro, sincero, amorosamente cumprido para com Deus e para até aqueles que nos rejeitam. Desta maneira é que os santos, que já nos precederam na glória, estão brilhando até hoje. Estão brilhando até hoje. Hoje é dia 9 de maio, em que fazemos memória de São José de Anchieta. Uma luz que Deus trouxe de Portugal, da Ilha dos Açores, não estou bem certa agora, para brilhar no Brasil. Então existe onde brilhar. Começa com os da sua casa. Mas não pode ficar só ali. Começa com a sua casa, as ondas luminosas vão irradiando pela sua comunidade concreta, como diz aqui. Dali brilha para a igreja, da igreja brilha para a humanidade. É assim uma vocação. Vamos agora, então, triturar um pouquinho este ser, este para quê e este onde viver. Primeiro, a vocação é uma sedução por parte de Deus. Vocês se lembram que em 2 momentos do Antigo Testamento, não sei se há mais, mas para o nosso propósito, Jeremias 27 e o profeta Oséias 2,16 falam de sedução. O profeta diz na sua 5ª confissão: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e prevaleceste. Então, o que é
uma vocação no coração de uma pessoa. Ela não ter paz enquanto não se submete ao domínio de uma vontade superior à sua, embora precise do seu consentimento. É aquele incômodo interior que alguém percebe na sua alma e que não dá mais para resistir. Seduziste-me, Senhor. Essa palavra sedução tem um sentido assim, você me enganou. Você me chamou para ser profeta e eu só levo paulada, Senhor, dizia o profeta. Um consagrado a Deus, seja na vida laical, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, é alguém que foi vencido por Deus. Pela sedução, as coisas de Deus o seduzem. E você finalmente cedeu a essa sedução. Você se encantou e foi na lábia de Deus. Embarcou nessa, aceitou. Não questionou mais. Partiu. No profeta Oséias aparece de novo essa palavra. Capítulo 2, versículo 16. É Deus agora falando através de Oséias como Deus seduziu o seu povo. Como Deus me seduziu. E se você está me ouvindo, é porque alguma faísquinha dessa sedução de Deus existe no seu coração. Se você alimentar, vai virar uma grande fogueira. Se você não persistir, não perseverar, você não vai pecar. Você não vai ser menos aos olhos de Deus. Se não for esta vocação, você será seduzido para outra coisa. Então, Deus fala pelo profeta: eis que eu a seduzirei. A conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Entramos na segunda parte de uma vocação. É uma sedução por parte de Deus, de um Deus, em segundo lugar, que conquista, que prevalece, ao qual e pelo qual eu sou conduzida por Ele e para Ele. Para o deserto. O deserto é uma linguagem figurada que tem vários sentidos. É o lugar da tentação, mas é o lugar do encontro com Deus. Vejam, Deus me seduz, Deus me conquista, me vence e me conduz. Para quê? Para uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. Deus me atrai, Deus me seduz, me atrai. Depois de um certo tempo, eu me rendo, eu cedo, eu aceito essa sedução e me sinto conquistada por Deus. E depois vem a inserção, o mergulho. Aonde? Na intimidade com Deus. A intimidade com Deus se dá no deserto, que é uma linguagem que
pode ser aplicada àquele momento em que eu me retiro das minhas obrigações de dona de casa, de pai, de mãe, de religiosa, de sacerdote, para estar ali como Maria de Betânia, aos pés de Jesus, ouvindo-o, para ouvi-lo, para apresentar a ele a real e verdadeira situação do meu interior. Isto é rezar em espírito e em verdade. E acolher a palavra que ele tem para mim, naquele momento. Procurar triturá-la, ruminá-la no coração, conversar com o Senhor, deixar-se seduzir cada vez mais por Ele. Nem sempre a vida no deserto é fácil. Só a aridez do clima, a aridez, da falta de vegetação, já por si mostram que a vida de oração deve ser levada em espírito de combate contra nós mesmos, porque dentro de nós agem forças que só buscam o prazer, só buscam a nossa própria vontade. E por isso exige uma tenacidade, uma teimosia, uma insistência, um combate mesmo, para vencermos aquilo que em nós tenta nos desviar dessa intimidade de Deus. É dali, dessa intimidade, que vai brotar toda a fecundidade da nossa vida pessoal e espiritual. E se numa comunidade, numa fraternidade, as pessoas entendem isto e procuram viver, vocês imaginam que luzeiro maravilhoso será este grupo de pessoas dentro da igreja, que está carecendo tanto da verdadeira luz de Cristo, que brilha no coração de cada membro do corpo de Cristo. Essa igreja cada vez mais luminosa será aquela lâmpada acesa por Deus, colocada em cima de um monte, para servir de luzeiro para o mundo das trevas. Porém, não basta ser seduzido por Deus, conquistado por Deus, não basta uma vida de intimidade com Deus, eu preciso saber aonde eu vou realizar essa vocação. E o enunciado do começo diz que ela se realiza dentro de uma comunidade bem concreta. No caso nosso, a nossa comunidade é uma realidade eclesial muito concreta. Você também precisa discernir não só se você é um chamado para a fraternidade, para uma vida laical consagrada, para uma vida sacerdotal, clerical, consagrada na nossa comunidade. Concretamente. Então, por exemplo, uma jovem que quer ser religiosa, que já discerniu que essa é a vocação, uma vida consagrada religiosa, só que ela não sabe qual congregação. Ela precisa discernir também aonde Deus quer que ela realize o projeto dele. Com qual carisma ela vai realizar este projeto. Por isso, você está entrando num caminho em que você precisa conhecer a si mesma, conhecer-se a si mesmo, porque estamos falando para homens também, estamos falando para leigos e para uma comunidade clerical,
né? Nós temos um diácono e temos um padre, um sacerdote. Conhecer o patrimônio espiritual desta comunidade concreta. Mas quero fazer um questionamento para os candidatos, vocês, e para quem os convida, para quem os ajuda, para quem os acompanha, para os formadores. Questionamentos que exigem uma resposta verdadeira. O que é uma resposta verdadeira? É aquilo que corresponde ao interior de cada um de vocês. Não adianta você admirar a vida fraterna da comunidade. Você precisa saber se Deus quer isto para você. O que está dentro do seu coração? Então você precisa ser isenta de impureza de intenção. Abrir mão de si mesma, de si mesmo, para que Deus se revele. Então, questionamento para os candidatos. Esses 2 pontos de ser seduzido, de ser conquistado por Deus, para uma vida de intimidade com Ele, já estão presentes na sua vida? Deus atrai você para Ele na oração? Você é fiel ao seu tempo de oração? Você leva a sério o seu tempo de oração? Você conversa com Deus ou conversa com os seus pensamentos só? Deus é prioridade para você? Estou falando de vivência. Deus é o primeiro? O Evangelho de Jesus é muito exigente. E ele está falando para a multidão. Aquele que deixa pai, mãe, irmãos, em outra passagem, esposa e filhos, coloca-os na linha de baixo para priorizar o Senhor. Deus é prioridade para você? Não respostas teóricas, mas a sua vida mostra a prioridade de Deus? As coisas de Deus lhe interessam mais do que as outras coisas? As coisas de Deus seduzem você? As coisas de Deus atraem você? Questionam a sua maneira de viver? A sua maneira de se vestir? Podem ir lá no seu guarda-roupa. Se você quiser continuar este caminho, deste primeiro passo concretinho da Silva, vai lá no seu guarda-roupa. Veja quais são as roupas que Nossa Senhora não vestiria. Jogue fora, ponha fogo, não passe para outras pessoas. O que não serve para você no sentido moral, não pode servir para os outros. Me lembro que quando
No capítulo do pecado, eu falava muito sobre os livros espíritas que temos dentro de casa, de maçonaria, os livros de revistas pornográficas, etc. Quando a pessoa dá de cara com tanta coisa errada que está dentro de casa, eu vou fazer um pacote e vou dar para uma biblioteca. Nada disso. Você vai pôr fogo. Porque outras pessoas... Você não pode ser instrumento do mal para outras pessoas, né? E agora um questionamento para você, formador. Quais os sinais que devem ser percebidos num possível candidato? Quais os sinais? São esses que eu debulhei aqui até agora. São esses os sinais. Não ver nos candidatos uma mão de obra qualificada para evangelizar. Não é isso em primeiro lugar, não. Jesus, quando chamou os apóstolos, chamou-os primeiro para estar com ele. Não foi para que eles pregassem. Então, cuidado, porque as congregações religiosas, no início, e sobretudo em tempo de abertura de novas frentes missionárias, de apostolado, enchiam seus noviciados de falsas vocações, seminários, igual, falsas vocações sacerdotais. E estão colhendo frutos muito desagradáveis, muito estragados. E nós sabemos que uma fruta podre no meio das outras que são ótimas para serem comidas, dali a pouco vão apodrecer. Vai apodrecer todas as demais. Não ver nos candidatos uma mão de obra qualificada como o mundo vê, mas como uma mão de obra qualificada pelos sinais comprovados. Como que eu vou comprovar? Por um pastoreio pessoal. Chamá-los pessoalmente. Não é só no grupo de partilha, não, gente. Formadores, tenham, por favor, um tempo para se sentar com as suas ovelhas, o seu pastoreio dos candidatos à fraternidade. Se você perceber neles muito de mundanismo, que não foram purificados no tempo da comunidade, é hora de você corrigir o seu irmão, porque isto é caridade. Vamos para a terceira parte. A primeira é a acolhida e a oração ao Espírito Santo. Depois vem a formação e agora o compromisso. Peço que, após você assistir este vídeo, anote as suas reflexões pontuais. Isto é o primordial de tudo que eu escutei para a minha vida. Eu quero investir neste ponto. Quero caprichar neste ponto. Completai em nós a obra começada. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos, Divino Espírito Santo. Esqueci de falar que na partilha do grupo,
você vai partilhar apenas, obedeçam, apenas o ponto alto que você vai assumir daqui para frente de tudo que você escutou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.